Olá a todos, todas e todes. Um prazer estar aqui nesse programa, nessa programação do SESC São Paulo, Diálogos sobre Racismo. Eu sou Edson Silva Júnior, sou advogado, doutor em Direito pela PUC São Paulo, advogado militante, fui ao judiciário ao longo das últimas décadas para defender o tema da liberdade de crença, sou autor da primeira tese no direito sobre liberdade de crença, milito nessa área, na advocacia e também na ação política. E eu tenho a imensa honra de receber aqui hoje, no diálogo sobre racismo religioso, especificamente, foi reservado para nós, né, Claudinha? Você vê que eu já vim vestindo já a minha roupa, se eu não falasse nada. Eu já estou te adulando aqui com a minha roupa. Já estamos em sintonia, né? Em sintonia na militância, na nossa luta, essa luta de muita resistência, mas também de vitórias, né, doutor Edio? Geralmente, quando as pessoas ouvem sobre racismo, sempre acham que vai ser aberto um diálogo só sobre as tristezas que já estão postas, mas é preciso cada vez mais a gente falar das vitórias. Nós estamos começando a romper barreiras, né? E que importante esse programa falar sobre racismo religioso, né, doutor Edson? É verdade. A Cláudia Alexandre, como vocês sabem, é jornalista. Aliás, a Cláudia Alexandre é uma das poucas jornalistas negras que eu conheço, talvez a primeira jornalista negra que eu conheci com uma carreira de sucesso em redações, né, Claudinha? Um sucesso nas redações de vários veículos. É mestre e doutora em Ciências da Religião pela PUC São Paulo, escritora. Aliás, não posso deixar de citar o último livro, um livro recentemente lançado pela Cláudia Alexandre, minha amiga querida, Exu Mulher e o Matriarcado Nagô. Masculinização, demonização e tensões de gênero na formação dos candomblés. Mas a Claudinha é uma intelectual que o Gramsci chamaria de intelectual orgânica, porque a Claudinha ela é da religião, ela é uma sacerdotisa da religião, ela tem vínculo com o samba. E para mim é uma honra, eu disse para ela que estou emocionado hoje aqui por esse papel inglório, desafiador de entrevistá-la, porque é uma amiga querida de muito tempo, Claudinha. E eu quero começar, se você me permitir, esse bate-bola mesmo aqui, uma honra estar aqui, participar desse documentário, né, que é um documentário que vai ficar aí para a história e que seja uma contribuição, agregue valor às reflexões que as pessoas fazem sobre esse tema. Eu quero começar, Claudinha, não exatamente pautando o racismo religioso, mas pautando você, porque você está quebrando, salvo o melhor juízo, você está quebrando a sua trajetória como intelectual, pensadora, escritora, enfim. Você está quebrando aí também uma masculinização na produção de conhecimento sobre religião, porque nós temos hoje a emergência de pensadores e pensadoras negras da religião que vão trazendo o ponto de vista de quem é da religião, professa a religião, vive a religião, inclusive o martírio que é você ser de religião de matriz africana no Brasil, porque é um martírio, o racismo religioso é um maçarico, ele não dá descanso para nós, Claudinha. Mas com a trajetória, o sucesso daquilo que você pensa e produz e publica, ele vai te consolidando como uma mulher sacerdotisa das religiões de matriz africana, pensadora e intelectual, falando sobre a religião. Você está rompendo, salvo o melhor juízo, uma barreira importante aí, não é, Cláudia? Pois é, a professora Jurema Werneck, ela publicizou uma frase que nós usamos enquanto mulheres pretas antirracistas na nossa caminhada. Nossos passos vêm de longe. Nesse sentido, doutor Edio, eu fui inspirada por outras mulheres negras que adentraram a academia antes de mim, né? E mulheres negras que também defendiam a sua vivência nos terreiros.
Então, eu acabei de falar de Jurema Werneck, mas além de Jurema Werneck, Sueli Carneiro, a nossa querida Lélia Gonzalez, uma das primeiras que vai para a militância e diz, olha, eu sou do candomblé, ela adentra tardiamente o candomblé, no sentido de que também foi tardio o reconhecimento dela como uma mulher preta e que podia militar pelo seu povo, mas quando ela vai ao candomblé, ela é cobrada por estar associada à religião e ela diz, olha, a minha militância não está dissociada da minha vivência. A militância e os terreiros, principalmente do candomblé, onde eu me reconheço, onde eu vou buscar parte da história que o meu país me nega, não é incompatível. Então, inspirado nessas mulheres, né, eu faço todo um caminho para a universidade, eu faço a graduação em comunicação social, já nascida numa família em que o candomblé era a religião da família, era a religião do meu pai, né, meu pai era um militar, então era aquela religião que nós conhecemos. E aí, doutor Ed, eu faço jornalismo e atuo nessas questões étnico-raciais do Brasil, vou trabalhar na Fundação Cultural Palmares, no momento em que o Brasil assume ser um país racista, ele vai a Durban, ele vai à Conferência Mundial de Combate ao Racismo, e ele entrega um documento, e ali estava atestado, o Brasil é um país racista. Ele nega a oportunidade de direitos e de igualdade para o povo preto, que é a maioria na nação. A partir de 2001, eu saio da Fundação Cultural Palmares, já estava formado, já tinha passado por rádio, mas ter passado pela Fundação Palmares, ter ajudado a sistematizar os documentos, as pré-conferências para o documento final do governo brasileiro para ser apresentado em Durban, me transformou enquanto uma mulher preta, com o meu ativismo solitário, porque a gente disputa espaços hegemônicos onde, na maioria das situações, você é a única preta, você é a única mulher preta, né? Então, isso tudo para dizer que, quando eu decido, em 2012, voltar para a academia e fazer a minha especialização e pós-graduação, eu vou escolher também um território não muito cordial, que é da universidade, de uma universidade católica. Eu faço ciência da religião na PUC. E por que eu saio da comunicação e vou olhar a ciência da religião? Por causa das minhas vivências, né? A minha carreira no jornalismo, ela é toda formada a partir dos saberes das escolas de samba. Eu venho de uma família ligada aos terreiros de candomblé. Eu me batizo na Umbanda, me torno também uma sacerdotisa na Umbanda. Então, eu tinha vivências, e naquele momento o movimento negro tinha aberto as portas para que a gente fosse... Deu um problema. Acho que agora eu volto. Naquele momento, o movimento negro já estava abrindo as portas para que a gente fosse à universidade e aplicasse o que a gente vai chamar de contranarrativas, que a gente fosse colocar as nossas narrativas, os nossos conhecimentos, os novos saberes. Então, o corpo negro começa a ir à universidade para revolucionar em relação às narrativas. E eu sou dessa geração, né, que quando volta para a pós-graduação, e aí eu faço mestrado e doutorado, eu vou para falar o que realmente teria que ser falado sobre o meu povo, o povo de terreiro, o povo do samba, das mulheres na comunicação, e aí eu escolho a ciência da religião. Escolher a ciência da religião tem muito a ver com o que a gente está falando sobre racismo religioso. Olhar a ciência da religião no Brasil, uma ciência que tem como ordem de ocupação do espaço acadêmico, da ciência, da produção científica, estudar todas as religiões, todas as linguagens, expressões religiosas, e só produz a partir das religiões, das grandes religiões hegemônicas, é racismo também, é o racismo acadêmico. Então, a minha ocupação nesse espaço acadêmico é para dizer, vocês estudam, enquanto universidade branca hegemônica, só as religiões estrangeiras. Como pode uma ciência da religião estar instalada no Brasil e não oferecer e não se ocupar
das religiões de matrizes africanas. Né? E aí é o meu debate, a gente olhar o racismo religioso e ter universidades da ciência da religião e não ver a ciência da religião se envolvendo nessas questões. A ciência da religião, ela também diz que ela está num campo social para avaliar os conflitos, para produzir, dando soluções, propondo soluções aos conflitos no campo da religião. E isso não tem acontecido com a ciência da religião no Brasil. Ela ainda aponta uma tendência de exaltar as grandes religiões, e aí a gente vai falar do catolicismo, do judaísmo e do islamismo, em detrimento de produzir, apoiar e motivar produções científicas sobre as religiões de matrizes africanas. A gente tem isso em comum, o fato de termos sido trajetória acadêmica na PUC, e eu enfrentei também, depois eu quero falar sobre isso, mas eu enfrentei. É interessante você trazer essa consideração sobre o silêncio da ciência da religião sobre as religiões de matriz africana, que eu insisto nisso, já me ouvi falando sobre isso. O dia que o nosso povo se identificar por registrador do IBGE, nós vamos figurar aí como terceira ou segunda maior religião do Brasil. Porque já figuramos como uma das principais religiões. A Umbanda, por exemplo, entre a década de 60 e 70, ela chegou a rivalizar com a Igreja Católica, que sempre foi hegemônica nos censos, né? E isso chegou a ser recenseado, Cláudia? Chegou a alguns autores, como Reginaldo Prandi, Dr. Wagner Gonçalves da Silva, eles produziram muito em cima dos dados da grande ascensão da Umbanda no campo religioso afro-brasileiro, no campo religioso brasileiro, né? Porque nós temos no Brasil, doutor Edio, o campo religioso mais heterogêneo do mundo. Em nenhum outro lugar, nem em nenhum outro país do mundo tem um campo religioso tão heterogêneo, onde convivem tantas religiões e tantas tradições religiosas, e a perenidade, né? A possibilidade de novas religiões surgirem a todo momento, de novas igrejas surgirem a todo momento. A gente vê isso no campo evangélico, né? A diversidade de denominações. O Brasil, ele ainda precisaria reconhecer e se envergonhar dos dados em relação ao racismo religioso no seu campo social, né? Porque a gente tem o campo religioso brasileiro heterogêneo e a gente tem os subcampos, né? A gente tem um campo religioso e afro-religioso das religiões de matrizes africanas ou afro-brasileiras. A gente vai ter também uma grande variedade de práticas que mostram uma grande riqueza cultural legada desse povo negro africano. E essa questão da formação da Umbanda e todos os processos políticos, né? A Umbanda também ela é utilizada no momento do populismo de Vargas, ela passa a ser também utilizada nos instrumentos no movimento da ditadura, mas ela tem um grande apoio entre os anos 60 e os anos 70 no Brasil, em especial em São Paulo. Embora a gente tenha os primeiros terreiros de Umbanda originários ali do Rio de Janeiro, né, a partir das macumbas cariocas, São Paulo foi um campo fértil para o desenvolvimento da Umbanda, e hoje a gente fala Umbandas, né? Tão variada quanto a gente vai olhar as práticas dos candomblés. A gente identifica os candomblés muito mais fácil. Os candomblés são religiões que nascem ainda no período escravista no Brasil e é identificada por suas nações. Embora exista uma polêmica em relação a essa divisão de nação, mas a gente vê algo positivo de se identificar a origem étnica. Nesse sentido de você ter as nações, é você ver a origem étnica que também não é fiel ao movimento. A gente sabe que muitas etnias, que muitos grupos étnicos, nomes de grupos étnicos foram inventados pelo sistema escravista. Eu quero voltar nisso, Claudinha, mas eu ainda vou insistir na singularidade da contribuição que você tem trazido, porque você, enfim,
tangenciou vários temas, e vamos ver se a gente tem tempo de falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas eu vou insistir na singularidade da sua contribuição, sem dúvida alguma, a gente tem que referenciar, e nesses tempos de apoteose de superficialidade, eu vi alguém falando sobre isso, que, de certa forma, a internet representa, porque a internet é, ao mesmo tempo, a democratização da comunicação, da circulação de informação, e, ao mesmo tempo, ela é uma apoteose. Eu me assusto com, enfim, uma profusão de termos e modismos que vão surgindo, e as pessoas vão repetindo e tal. Nesse cenário, é isso que eu quero resgatar aqui, nessa primeira parte da nossa conversa aqui. Lélia Gonzalez, com certeza, o papel e a produção, inclusive, dela sobre a religião. Sueli Carneiro, a quem rendo sempre todas as homenagens merecidas e tal. Enfim, Jurema, sem dúvida nenhuma, falaram sobre isso. Agora, você traz uma consideração, Cláudia, que eu entendo que é a única, que vai e o Exu Mulher e o matriarcado Nagô, e você, como intelectual da área de comunicação, e o zelo com que você lida com a palavra, quando você, como um subtítulo, faz um recorte, o olhar da mulher preta, a intelectual orgânica, insisto, engajada politicamente, que vive os territórios culturais, que produz patrimônio cultural com a sua existência, com o seu sacerdócio, com o seu pensamento, lança um olhar único desse ponto de vista, porque você vai pensar a religião, produzir, escrever sobre a religião, dizer o que é a religião, porque se a gente não diz o que é a religião, ninguém vai dizer o que é a religião, nós também temos essa tarefa de dizer o que é a religião, e vai trazer a perspectiva da mulher preta, porque masculinização, demonização, e você volta e tensões de gênero na formação dos candomblés, é um olhar singular, único do que eu conheço de produção, inclusive de mulheres pretas da religião, essas que você referiu, que eu referi, e que devem ser sempre lembradas. Mas essa perspectiva, Cláudia, tua, é que eu quero acentuar a singularidade dela. Obrigada, doutor Edio. É exatamente o que fez essa minha tese de doutorado ser destacada pelo Programa da Ciência da Religião. Apesar da luta, da resistência da universidade em acolher essas novas epistemologias que a gente fala, esse pensamento mais afrocentrado e não eurocentrado, ele foi acolhido a partir do resultado dessa pesquisa. Quando essa pesquisa é defendida, ela é considerada a melhor pesquisa do ano de 2021 do Programa de Ciência da Religião da PUC. Em 2022, ela é indicada para um Prêmio Internacional de Teologia e Ciência da Religião. Ela fica em segundo lugar, concorrendo com uma pesquisa cujo objeto era o catolicismo. E isso já é quebrar paradigmas nessa estrutura desse tipo de concurso, né? Era um concurso que versava pela teologia, indicado por uma universidade católica, isso já foi furando a bolha. E o que tem chamado a atenção nessa pesquisa? É exatamente a forma em que eu busquei entrelaçar a questão da demonização, né? E demonização, leia-se racismo religioso, houve uma alteração do sentido da presença e da construção daquele elemento naquele campo religioso, naquela prática religiosa ou naquelas práticas tradicionais que naquele momento nem era religião. Eu entrelacei as consequências dessa masculinização, e aí eu já chamo a atenção de que Exu não pode ser lido só como um elemento fálico, como ele foi construído pelo pensamento eurocêntrico, mas eu entrelaço a masculinização e a demonização com as consequências sobre um matriarcado. Quando eu falo tensões de gênero, quando eu falo de demonização e masculinização, eu estou olhando para a África, para um período anterior, porque eu fui buscar aonde está a origem da demonização de Exu, já que Exu não é o demônio, né? Não existe o demônio, não existe o diabo nesse sistema de crença.
né? A cosmovisão africana não enxerga nenhum elemento semelhante ao diabo cristão, ao demônio da tradição judaica. Não concebe esse tipo de construção. Quando ele já vem de África, ele atravessa o Atlântico já demonizado, já com construções narrativas, com o imaginário construído, um estereótipo sobre ele e as práticas negras, ele vai ser inserido num sistema a gente vai chamar de tradições religiosas e práticas de negros, ali no século XIX, onde o sistema tinha como protagonista central a mulher preta. Primeiramente, a mulher africana, que nós falamos muito pouco sobre a contribuição das mulheres africanas no século XIX e na construção dos candomblés. O primeiro candomblé oficialmente conhecido, registrado em Salvador, ele é conhecido como Casa Branca do Engenho Velho, mas o nome dele é Ilê Ianaçô Oká. Tem ali o marcador, né, de uma mulher africana, negra africana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar as consequências dessa demonização e dessa masculinização em África para o sistema que vai ser organizado, constituído no Brasil. E é um sistema onde a mulher é central, onde há uma feminilidade, onde há um elemento feminino que vem já com toda aquela carga recebida do sistema escravista, da objetificação, da exploração, do uso daquele corpo como uma mão de obra, e totalmente esvaziada de qualquer saber, de qualquer sentido, inclusive de alma, né? Porque quando eles demonizam Exu em África, os primeiros viajantes, os primeiros missionários, eles vão descrever de uma forma desleal práticas e aproximar essas práticas daquele pensamento, que, além de ser patriarcal, era um pensamento católico, onde havia o pecado, onde havia o pensamento do demônio, do diabo, e eles vão fazer desse pensamento, dessas visões, um julgamento sobre aquelas práticas. Naquele momento, o que é interessante, que o livro mostra, naquele momento, as narrativas davam conta de práticas de grupos ali da região da Yorubalândia, a gente vai falar Benin e Nigéria, davam conta de práticas de negros primitivos, bárbaros e vazios de alma, em torno de representações. Num primeiro momento eram montículos de terra com falo proeminente. E ao lado dessa representação que eles diziam fálica, havia uma representação ao órgão genital feminino, tão proeminente como havia do órgão genital masculino. O olhar eurocêntrico faz uma ruptura dessa representação feminina e destaca estrategicamente um culto às representações fálicas masculinas. Aí acontece a masculinização e a demonização ao mesmo tempo. Quando ele sai de África, junto com o tráfico negreiro, ele já chega aqui nas Américas demonizado. Quando essas mulheres protagonizam a formação, a constituição dos candomblés, elas têm problema em assumir esse elemento, que já estava na estrutura social associada ao diabo cristão. É por isso, doutor Ed, que eu digo, começa aí o racismo religioso, começa aí uma construção de uma ideia de um culto ao demônio que se estende ao longo do tempo. Nós temos prejuízos sobre essas narrativas, eu estou falando de 1700, 1800 até hoje. Exu continua sendo o elemento central para a manutenção de um discurso de ódio e de demonização. É por isso que eu chamo a atenção no livro sobre as tensões que aconteceram. Por que tensões de gênero? O senhor imagina que elas constituíram o corpo das tradições do candomblé, com os seus orixás, com as suas relações com a natureza, com as suas iniciações, tendo que lidar com o olhar da igreja, porque a gente está falando de um primeiro candomblé que é formado por volta de 1820,
1830, durante o sistema escravista. Veja só como elas resistiram mesmo pelo sagrado, mas elas tinham muito o controle da igreja, que passa a ser dissociada do Estado só em 1890. Então, a igreja era um grande poder, a igreja fazia... Sim, religião oficial de Estado, né? Até 1890, você lembrou bem, religião oficial de Estado. Exatamente, e esse controle, ele atravessava o tempo inteiro as práticas, as casas comunitárias negras, os umgus, os ajuntamentos e os terreiros. O terreiro da Casa Branca também teve a questão de invasão, teve perseguição, teve controle, e a liderança dessas mulheres, elas foram lideranças que a todo tempo negociava com o sistema. Então, a gente vai ver essas mulheres levando filhas de santo na missa, você vai ver elas conversando com o padre, recebendo o padre no terreiro. Você vai ver que essas negociações, essas estratégias foram construídas por mulheres pretas de terreiro e, em primeiro momento, por mulheres africanas. E onde está a tensão com Exu? E Exu, como é que fica? Elas tinham que, de certa forma, concordar, porque ele já estava estruturado como algo associado ao demônio, nunca foi chamado por elas de demônio, nunca foi chamado de diabo, mas foi tratado da forma em que o sistema havia construído. Então, muitas vezes elas diziam, não, Exu é despachado, não, Exu fica na porta, não se pode iniciar filhos para Exu, senão o filho fica doido. Então, elas acabaram tendo que dissimular um discurso hegemônico para que Exu permanecesse, porque Exu, para quem não é da religião, Exu é o elemento central, indispensável, porque a ele é dado o poder da comunicação, do movimento da vida, da fertilidade, da prosperidade e da comunicação. Comunicação, inclusive, com o plano da espiritualidade da crença negro-africana. Sem Exu não existe a religião. E elas sabiam disso. E aí elas tiveram que resistir e dissimular. Manter tensa essa relação, porque ele tinha que estar ali. Sem ele, não haveria sistema, e, ao mesmo tempo, tendo que dizer para o sistema racista, patriarcal e violento, porque invadia os terreiros, porque levavam elas presas, dizer que ele era um elemento realmente indesejado, mas ele tinha que ficar ali. Só que o sistema, na verdade, ele também não conseguiu ler esses códigos. Poxa, se é associado ao demônio, se ele causa problema, por que ele continua nesse sistema? Eles sempre desprezaram, né, a inteligência do negro, mas Exu passa com essa tensão, porque, na verdade, o discurso, a estrutura, ela é tão hegemônica que algumas pessoas, de tanto ouvir, acabam acreditando, né, doutor Ed? Sim. Em alguns momentos, as mães de santo, a gente não tem notícia de uma mãe de santo que tenha iniciado. A gente tem uma desconfiança de mãe Bada lá na Casa Branca, mas a gente não tem a confirmação de uma Ialorixá que tenha peitado o sistema e tenha iniciado algum filho para Exu, mas a gente tem sacerdotes homens que o fizeram, né? E a gente tem traços, a gente tem vestígios, a gente já tem algumas confirmações de que naquele período em que dizia que não se iniciava para Exu, alguns sacerdotes, eles iniciavam. Agora, se isso chegasse a público, se fosse noticiado, esse sacerdote era desqualificado, né? Sim. Era totalmente desqualificado. Mas a tensão de gênero era isso, elas não poderem assumir aquele elemento que estava masculinizado, mas também, e aí eu vou para Exu Mulher, a forma em que se silenciou ou se ocultou a presença desse Exu não apenas masculino, mas feminino também. O que a gente percorre com a pesquisa é a informação de que, enquanto em África, até hoje, se o senhor for em algumas localidades de culto só Exu, as cidades que são só devotas do Exu, o senhor vai encontrar nos festivais e nas práticas figuras, estatuetas de representação Exu
sempre feminina e masculina, inseparáveis. Uhum. Aqui no Brasil, essas figuras chegaram tardiamente, o Exu com aquele cabelo alongado, ele chega muito depois e ele é cultuado sozinho, sem o seu par similar. Mas em assentamentos antigos, de terreiros muito antigos, a gente vai encontrar a figura masculina, que já tinha ganhado a notoriedade, e sempre uma boneca junto, uma figura menor, algo que se associe a um feminino, mas não assumindo que que o Exu pode ser representado como masculino e feminino. E eu digo que essa pesquisa e todo esse conteúdo do livro, ele nada mais é do que inserir no debate sobre o racismo religioso novos dados, novas informações sobre nós, né? É nós falando de nós. Eu não posso ter 100% de certeza, mas eu tenho muita segurança que demoraria muito para vir uma pesquisa que inclusive, ao lançar o livro, colocasse na capa Exu Mulher. Sem dúvida, e é por isso, e eu estou me deliciando com o seu livro, Cláudia. É por isso que eu te provoquei, para a gente compartilhar com quem nos der o privilégio da atenção, enfim, né? Eu queria muito que você falasse sobre isso, e eu queria muito que a gente pudesse falar sobre o protagonismo das mulheres, sobre o fato de Manhaninha ser recebida por Getúlio Vargas nos anos 30. Elas evolucionavam. A figura dos Obás de Xangô, que depois... O Opó-Afonjá. Sim, nascida lá, mas depois vai se popularizar, digamos assim, vai se difundir, né? Como uma estratégia também pensada por mulheres pretas de proteção à religião. Mas eu quero, Claudinha, se você me permitir, que a gente resgatasse um outro apontamento que você fez, que que é assustador. Esses dias a gente esteve juntos num evento e você me ouviu falando sobre isso. Eu quero trazer isso aqui para a gente falar sobre racismo religioso, o conceito e um pouco como é que você entende essa questão. Que é um número assustador, que eu diria assombroso, eu diria... alarmante. É prenúncio de alguma coisa ruim para o país. A Receita Federal reconhecer que você tem um número muito maior de instituições religiosas no Brasil, e você disse bem, essa profusão ela se dá num campo específico, que é o campo neopentecostal, as pessoas precisam saber disso, e alguns estudiosos já vinham detectando isso, não é de hoje. Então, você tem mais instituições religiosas no Brasil do que hospitais e escolas. Isso é uma coisa assustadora. Diz muito sobre o que o futuro próximo nos aguarda. Mas, nas primeiras linhas do meu livro, Racismo Religioso, Claudinha, eu digo o seguinte: há um histórico na ONU, esse termo surge no final dos anos 60, exatamente para designar a intolerância religiosa movida por clivagem racial, na Declaração sobre a Raça e os Preconceitos Raciais, que é dos anos 60, então é antigo. Mas eu digo o seguinte: o racismo religioso, e eu até digo no meu livro, olha, isso não é adjetivação, hein? Porque eu tenho problema com a adjetivação do racismo. Eu tenho um problema, a gente poderia falar um dia sobre isso aqui. Muito problema com a adjetivação de racismo. Muito problema. Eu digo, não é adjetivação do racismo. Ele é uma expressão do racismo e ele tem uma especificidade, porque intolerância religiosa não esgota a descrição do fenômeno que nós experimentamos aqui de violações de direitos. Porque intolerância religiosa ele está naquele campo previsível, nessa diversidade que o nosso país encerra, embute, que você já descreveu aqui com a habitual habilidade e proficiência. Num país como esse, é previsível que você tenha dissenso, discordância e, eventualmente, crítica. Não é que não possa haver crítica nenhuma, não, é legítimo que uma religião, quando ela, para exaltar as suas virtudes,
ela eventualmente critique outra religião, ela diga, a minha religião é a verdadeira. Quantas vezes eu já não ouvi isso em missa? Eu era pequeno, eu fui sacristão, Claudinha. Você deve ter me ouvido, eu fui sacristão. Quer dizer, enfim. Então, aqui está o Deus verdadeiro. Então, eu estou dizendo que os outros são falsos. Enfim, tudo bem. Agora, por que intolerância religiosa não descreve o fenômeno que nós enfrentamos? Porque o racismo religioso ele vai exatamente descrever uma constante de violações de direitos que se endereça a todo o legado civilizatório africano. Ponto. É isso, é disso que se trata. Não somente, e se fosse isso, já seria muito, ou seja, o fato das religiões de matriz africana, esse sistema de crenças, adotar ritos, cerimônias, liturgias exatamente iguais a outras, mas que só são criticadas no campo das religiões de matriz africana, vide o abate religioso, vide sistemas divinatórios, o Antigo e o Novo Testamento mencionam sistemas divinatórios cristãos, oráculos cristãos, não bíblicos, inclusive, e tal. Enfim, então, sobre vários pontos, essa liturgia, as nossas cerimônias, que escapam, de fato, daquela coisa europeia, eu diria ocidental, quase que a pessoa que vai a um culto, ela está, inclusive, num plano geográfico, num plano topográfico inferior ao celebrante. Não, ali as nossas entidades convivem, dançam, cantam, comem com os participantes, celebram a vida, assistem, aconselham e tal. Então, tem uma interação, mas o recorte religioso ele é parte do racismo religioso. Por quê? A capoeira gospel, o bolinho de Jesus, o maracatu gospel. Agora, eu não sei se você viu nesse carnaval, porque eles são criativos, né, Claudinha? Nesse carnaval, alguém veio com um afoxé gospel. Afoxé. O maracatu gospel já é violento, mas afoxé gospel. Então, e aí o samba, enfim, o jongo, a folia de reis, se tem marca da memória da presença do legado civilizatório dos 4, 5 milhões de africanos que vieram para cá, é do demônio. É disso que se trata, não é isso, Claudinha? Quando a gente fala em racismo religioso, é disso que se trata. A religiosidade é um dos endereçamentos do discurso de ódio, mas não o único. Não é o único, mas o marcador é, com certeza, as expressões, as manifestações, as heranças negro-africanas. E por que avança tanto, né? O senhor falou sobre algo no futuro que está em curso e que nos aponta muito perigo, muito risco, em especial para esse campo das religiões afro-brasileiras. Eu digo que nós já estamos vivendo, e isso se acirrou a partir de entre 2017 e 2018, com o governo anterior, porque o discurso de ódio foi autorizado. Sim. E esse campo religioso que tanto ataca as religiões de matrizes africanas, esse campo religioso foi utilizado como uma estratégia para alçar o poder. Então, liberar esse discurso de ódio, essa demonização, essa perseguição ao inimigo, que está no discurso de algumas igrejas evangélicas, e o senhor disse bem, do segmento neopentecostal, também foi uma estratégia de chamar para si aquela massa para apoiar no voto, e houve realmente a eleição. Mas o que fica de legado? Qual é a consequência? Quando a gente vai nas pesquisas de dados, a gente vê que entre 2018 e 2019 começa a haver uma crescente de ataques deliberados e denúncias e violações ao patrimônio afro-religioso, e chegando a culminar a 3 a 5 denúncias por dia oficiais no Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos,
o que ainda não representa a quantidade de ocorrências que nós temos pelo Brasil afora. Um dado que nos coloca em expectativa, enquanto cientistas da religião, em relação ao racismo religioso no Brasil, é o campo religioso está se transformando num campo religioso cristão. A projeção é que, com a perda de fiéis que a Igreja Católica tem tido ao longo do tempo, com esse processo avançado e agressivo de ocupação do campo das igrejas evangélicas, com esses, não só com o discurso de ódio, mas com a ideologia de prosperidade, com a ideologia de dominação e de poder, nós vamos ter, em 10 anos, um campo religioso dividido ao meio, mas um campo religioso cristão, onde metade serão católicos e metade evangélicos. O campo evangélico crescerá tanto nas projeções que a gente vai ter metade do país dividido a partir desse discurso de ódio, com dinâmicas de perseguição e demonização. A demonização é uma das principais estratégias. Ela está no centro dos projetos de poder e dominação desse segmento. Isso significa um grande risco para as religiões de matrizes africanas se as políticas públicas não forem efetivas, né, não derem conta da violência que está acontecendo. Para mim, caracteriza uma guerra santa. Quando eu digo caracteriza, é porque eu digo que o racismo religioso tem não só violado direitos, né, ferido a liberdade religiosa, mas ela tem assassinado pessoas por conta de ser seguidor das religiões de matrizes africanas. O assassinato de Mãe Bernadette não é só uma consequência do racismo, mas também do racismo religioso. Sabia-se que era uma líder religiosa e que a disputa ali era do espaço do terreiro e uma líder, uma mulher preta religiosa à frente. A morte de Mãe Gilda de Ogum em 2007, não, 2010, né? 2000 para 2010, 2010 é a lei 2000. Em 2000, Mãe Gilda de Ogum é morta depois de muitas agressões. Eles falam de uma exposição indevida da imagem dela na capa do jornal da IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus, mas pouco se fala que, além dessa violência em relação à imagem dela, essa injúria que ela sofreu, eles invadiram o terreiro e bateram nela e no marido dela. Então, isso já avança o limite, né? Então, eu preciso até ouvir do senhor, mas o que caracterizaria, o que a gente precisa fazer para sensibilizar a sociedade de que isso não é um problema do campo religioso afro-brasileiro, não, é um problema da sociedade. Até porque quando eu digo, olha, cresce os seguidores das religiões evangélicas, mas cresce também aqueles que estão desencantados. O número de pessoas que se autodeclara sem religião cresceu mais do que aqueles que se autodeclaram, inclusive, das religiões de matrizes africanas. Como é que a gente pode caracterizar um campo com tanta violência, um campo tão violento quanto o das religiões aqui no Brasil? Eu dialogaria, Claudinha, com 2 elementos que você trouxe. Primeiro, é preciso descortinar essa carga de violência que certas condutas, certos discursos, certas narrativas embutem, que são vistas, que são naturalizadas, são vistas como desprovidas de uma carga de violência, e são altamente violentas. Quando você resgata a sua trajetória familiar, que é a minha, e certamente de milhões de brasileiros e tal, que não necessariamente precisam ser do nosso campo religioso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a experiência religiosa, ela frequentemente ela é parte da constituição do indivíduo, tem a ver com a sua identidade, com a sua constituição como pessoa.
com a sua sociabilização, com a sua interação com a sociedade, com a memória afetiva que você tem dos seus pais, da sua comunidade, da sua família, não sei o que e tal. Então, e eu sempre digo isso, e é por isso que ninguém tem o direito de atacar o sentimento religioso, de agredir a pessoa, porque é natural, nesse campo, voltando a um apontamento que você fez, que é que eu utilizo uma expressão, repito, uma expressão que é essa rica geografia de identidades culturais, étnicas e religiosas que nós temos aqui. O pacto é o seguinte: nós concordamos, nós convergimos, nós concordamos em discordar. É isso que é de verdade. A ideia de coexistência é que nós concordamos em discordar, e a discordância, não há nenhum problema na discordância, mas não, o discurso de ódio, essa coisa totalitária, tirânica, brutal, selvagem, agressiva, é de que você não pode discordar, e especialmente se você tem uma religião que está vinculada aos africanos, ainda que a maioria, nós sabemos perfeitamente bem disso, a maioria dos adeptos das religiões de matriz africana, a maioria seja branca. E eu nunca vi nenhum problema com elas. Sempre exalto isso como uma coisa positiva e tal. Então, você tem primeiro essa dimensão da carga de violência que as pessoas não se dão conta, e aí também quero te ouvir sobre isso. Não é que não se dão conta. A demonização, você faz a sua perspectiva, a perspectiva que você traz me ajuda muito a falar sobre isso, porque é o seguinte: se ela teve na origem, se ela cumpriu na origem a função de desqualificar, depreciar, inferiorizar, animalizar, que seja e tal, hoje ela é completamente destituída de qualquer base ético ou moral. Ela se presta a um projeto político com uma dimensão econômica visível e com uma dimensão política que você resgatou aqui. Porque as pessoas se esquecem que o ódio que foi para o campo da política, a origem dele são os tempos neopentecostais. As pessoas aprenderam lá e depois levaram para o Palácio do Planalto, mas as pessoas aprenderam lá, precisamente lá, nos tempos, essa coisa do outro, a figura do outro, a construção do outro, e o outro como animal, e tudo que está ligado ao outro é demonizado, porque a narrativa ela precisa da difusão do medo, que é uma das fórmulas, uma das equações desse discurso, a difusão do medo. E aí não há nada mais eficaz, com a capilaridade das religiões de matriz africana no Brasil, pouca coisa poderia ser mais eficaz do que você difundir o medo, dizendo: olha, o demônio está aí, porque o demônio está na rua do cara, porque é tanta macumba espalhada pelo Brasil, Claudinha, que o cara, se fosse na Escandinávia, ele teria mais dificuldade para tentar com que esse discurso tivesse aderência, mas no Brasil não, porque a macumba é tão capilarizada que o cara vai lembrar: não, eu tenho um terreiro lá, eu vi um terreiro, eu passo em frente a um terreiro, eu tenho um terreiro em frente à minha casa. Então, há o discurso da difusão do medo, que é uma parte importante da narrativa, propagar o medo e, obviamente, oferecer, digamos assim, apresentar a solução. Ele migra de um lugar, eu diria, de divergência, de dissenso, digamos assim, doutrinário, e ele hoje cumpre uma função muito conveniente de servir a um projeto econômico, político, com verniz religioso, como você, invernizado de religiosidade, como você muito bem disse aqui. E é isso mesmo, doutor Edio. E a gente não pode esquecer, quando a gente fala de estrutura, a gente tem que falar de aparelhamento, de hegemonia, de dominação. Então, como é que esse discurso se espalha, é uma criação falsa e se torna verdade ao ponto de uma pessoa odiar a outra pela fé que a outra tem?
E não só odiar, o senhor disse bem, ela odeia e teme, porque o discurso do bem e do mal, ele sempre teve resultado positivo para quem projetou ele. Então, esse projeto de poder, aonde está o racismo religioso, vítima desse projeto de poder, ele está muito bem estruturado, né? Ele massifica esse discurso, ele massifica as narrativas para uma população que não tem acesso à informação, não tem acesso à academia, como nós estamos galgando cada vez mais com o nosso povo a academia. O senhor falou aí no começo, olha, mulheres pretas que vão para a universidade, mulheres pretas que estão pegando os seus títulos. Por quê? Porque nós estamos tendo acesso para recontar e para refutar essas narrativas. Mas quando você vai olhar esse projeto, e como é esse crescimento, ao ponto também, o senhor falou, olha, tem uma maioria de brancos que estão nos terreiros, mas também tem uma maioria de pretos que estão indo, sim, né, sim, que estão sendo seduzidos por esse discurso. O discurso, primeiramente, da prosperidade, depois o discurso da demonização. Vem aqui, olha, se você está nessa periferia, se você está nesse casebre, se aqui está a miséria, é porque você precisa se aproximar de Deus. Nós colocamos o Deus em você porque você está fora de Deus, mas você tem que romper com o diabo. O diabo está no seu passado, porque muitas igrejas católicas dizem que a pele preta é um marcador do mal. Marcador do mal. Você não vai se livrar da sua pele, mas você vai estar mais próximo de Deus. Então, dentro desse discurso, o discurso de ódio não é só odeie. Há toda uma formulação para seduzir e para massificar. Há uma grande lavagem também, né? Há esquemas muito bem elaborados de marketing, de convencimento, de amedrontamento que estão por trás desse discurso. E aí a gente vai para aquela pergunta final. Qual é a solução? Para onde nós estamos caminhando? Nós desenhamos aqui um cenário amedrontador, assustador. Nós estamos numa urgência muito grande quando a gente fala de racismo religioso, né? Acabamos de falar sobre uma morte, mas não é uma morte só, são várias mortes, e se fosse uma só para nós, já é muito assustador você ser morta pela sua fé, por conta da sua fé. Você não está protegido, o Estado não ser capaz de te proteger, só porque você é um cidadão que tem a sua religião e cultua a sua fé e a herança dos seus antepassados. O que é que a gente vai fazer? Eu tenho falado muito que a gente precisa, quando a gente falar de letramento racial, a gente precisa começar a falar sobre um letramento sobre as culturas e os valores da cultura afro-brasileira e de matrizes africanas, né? A gente fica meio confuso, olha, é afro-brasileira, de matrizes africanas, mas quando eu falo matriz africana, eu falo porque a gente, como eu disse lá atrás, a gente não fala mais dos nossos antepassados africanos, que a partir deles é que se ressignificou a humanidade negra no Brasil. Né? Então, trazer esses personagens, dar valor às práticas, à contribuição negra, isso é uma campanha que tem que ser feita a partir do âmbito da educação no Brasil, da educação das relações étnico-raciais, rever as narrativas, inserir a contribuição negra nos livros escolares, não está inserido adequadamente ainda. As políticas públicas precisam ser mais eficientes e é preciso dar mais incentivo para que os negros assumam a política institucional no país, postos de decisão na política institucional do país. Mas eu não queria terminar minha fala sem antes pedir para que o senhor também fale, porque a pesquisa, esse levantamento que o Jus Racial fez recentemente, nos trazendo dados em relação ao aumento de processos que chegaram aos tribunais oficiais do Brasil, há um aumento ainda maior dos processos que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal, que não chega para nós. Então, há também o discurso de ódio também se vale de uma passividade que não é real do povo negro. Os movimentos sociais estão
trabalhando, e os movimentos sociais ligados às religiões afro-brasileiras estão atuando numa luta antirracista e contra o racismo religioso. Mas a gente precisa usar canais, por exemplo, como esse, que tem o tema de racismo religioso, para dizer: estamos buscando os nossos direitos, né? Então, eu queria só que o senhor falasse, olha, até porque esse é o último dado, é o dado mais atual que a gente tem, é o crescimento de processos que chegaram ao tribunal. Nós temos ainda, o Estado ainda nos deve, né, o governo ainda nos deve os dados do censo demográfico de 2020, que só saiu em 2022. O ano passado começaram a fazer a divulgação, mas a gente ainda não sabe que tamanho tem o campo religioso brasileiro, porque ainda não foram divulgados dados sobre as religiões do Brasil. Mas esse dado que o senhor trouxe, do jus racial, um levantamento primoroso, também nos alenta, né? Porque nós estamos realmente chegando às instâncias de direito, às instâncias de defesa, né? Eu penso que, enfim, como sempre, né, tem uma nitidez, enfim, uma carga muito solar no seu pensamento e na forma como você expressa isso. E a gente está falando, primeiro, de um cenário que é um cenário amedrontador, é um cenário assombroso, mas é um cenário que não impede o crescimento das religiões de matriz africana. Ponto. E aí, só Exu nessa causa para explicar isso aí, Claudinha. Porque é o que eu falo, é a opção pelo sair da zona de conforto. Muitas vezes me parece, eu digo, olha, você ser macumbeiro no Brasil é um ato revolucionário, quase revolucionário. E a hora que tem muito macumbeiro por aí que, enfim, coloca a sardinha aí na brasa do fascismo. Mas o fato é que você ser macumbeiro no Brasil é um ato revolucionário, porque não é mais cômodo, é mais quentinho, é mais confortável. Você colocar um terninho e até, eventualmente, uma busca por aceitação social. Mas é impressionante como essa juventude negra que foi para a universidade por conta do esforço do movimento negro, que agora estou vendo pessoas dizendo que a ação afirmativa nasceu na lei de 2012. Desculpa, dá uma estudadinha aí. Isso nasce em 2001, no Rio de Janeiro e na Bahia, lá com a nossa reitora preta lá. Então, esse pessoal, o Supremo julgou em 2000. Só depois que o Supremo, com a luta do movimento negro, julgou constitucional as ações afirmativas, aí o Congresso Nacional aprovou uma lei. Então, desculpa essa luta do movimento negro. Essa juventude, Claudinha, como você sabe melhor do que eu, até pelo número, enfim, sempre emocionante de jovens que você tem nas suas comunidades religiosas, jovens negros, inclusive, está preocupada com isso. Ela não está se contentando mais com essa coisa entendeu? Você pode, para ser aceito, você tem que pôr um terninho e tal, e render homenagens à religião do colonizador. Não, você pode, sim. Eu também sempre uso esse exemplo, porque um corintiano fanático como eu, em homenagem ao meu filho Caio D, que me ensinou a ser corintiano, teu filho de orixá. Sim. Mas quando no final do Campeonato Brasileiro, São Paulo ganhou, e o menino vem dar entrevista no branco, ele vai dizer: eu quero agradecer a Oiá. Eu chorei, porque você imagina, no final do Campeonato Brasileiro, o cara está ali e tal, está todo mundo em torno do cara que fez um gol estupendo, espetacular. Ele diz: eu quero agradecer a Oiá. Nesse contexto de sistemática, em que o curandeirismo ainda consta no Código Penal, está no Código Penal, que é a maior demonstração. Eles até instituíram aí uma comissão de juristas aí, notáveis e tal, para estudar a legislação brasileira, e ninguém chegou no artigo 200 e pouco do Código Penal, que está curandeirismo. Você ministrar uma substância ainda que salutar, saudável, você está cometendo crime. Então, você é punido por você ser curandeiro, não é punido por algum malefício que você cause à saúde humana. Então, é um contexto de militância, é um contexto de ativismo crescente, de conscientização crescente dentro e fora da religião, e por isso a religião cresce.
cresce pelo número de jovens negros de classe média, que vão se empoderando mais e vão se sentindo mais livres para optar pela religião, como cresce no Rio Grande do Sul, lá com mais 75 mil terreiros de batuque. O dado que eu quero muito que o justo racial construa condições para viabilizar, Claudinha, é que eu próprio fiquei assustado com um número impressionante de processos referentes a racismo religioso, não é? Nós fizemos um primeiro levantamento com os dados ainda brutos, enfim, os dados por tribunais, por ramos da justiça eleitoral, justiça do trabalho, civil, criminal e tal, e agora eu quero fazer recortes analíticos e, quem sabe, em maio do ano que vem, publicar o primeiro anuário de jurimetria racial no Brasil, e olhando para isso. Mas chamou muito a minha atenção, porque eu fiz a primeira série em 96, que eu resgatei 40 processos que haviam sido que haviam tramitado ainda na regência da Lei Afonso Arinos, que foi revogada pela Constituição de 88, não? Foi aprovada em 51 e revogada pela Constituição de 88, porque a Lei Afonso Arinos considerava o preconceito contravenção penal, que é uma espécie de crime de menor potencial ofensivo, e a Constituição de 88 também, como resultado da luta do movimento negro, veio e diz que racismo é crime imprescritível e inafiançável. Então, o primeiro levantamento que eu fiz, Claudinha, foi ainda, eu perguntei para todos os tribunais de justiça do país, em 96, quantos processos haviam sido julgados de 1951 a 1988, descobri 10 processos em 4 décadas. Você imagina, 10 processos no Brasil, todos absolutórios. Obviamente, ninguém foi condenado por preconceito racial no Brasil. Depois, em 2009, eu fiz o segundo levantamento, aí já veio um número maior, 96, 2009, depois em 2014 e agora esse último, 2023. Nesse último, muito embora em números absolutos, você tem o problema da subnotificação, são números que não representam a frequência, não espelham a frequência com que o problema essa violação de direitos ocorre no Brasil, mas o lugar destacado da violação de direitos motivada por racismo religioso ou intolerância religiosa, que você pode ter aí adeptos de outras religiões que também possam enfrentar problema no ambiente de trabalho, nas relações de comércio, que seja e tal, ele é revelador, sim, de uma crescente consciência de direitos. As pessoas estão acreditando mais no judiciário como uma instância de resposta para uma violência que é uma violência que nos acomete e nos persegue diariamente em tudo quanto é lugar, não é? Em tudo quanto é lugar. Eu estou com um caso grave de um sacerdote conhecido em São Paulo, que eu não vou poder ainda declinar o nome dele, um caso grave, muito grave, que envolveu um incidente que ocorreu num terreiro e tal, e eu me lembro quando o caso chegou para mim, eu ouvindo, me lembrou, porque tem muita similaridade do ponto de vista das circunstâncias, quando desabou o teto de um templo neopentecostal ali na região, ali perto da PUC e tal, não teve indício, não sei se teve alguma ação indenizatória por dano moral, mas eu tenho certeza absoluta que criminalização, ninguém foi criminalizado ali. E o teto do templo caiu e um monte de gente morreu. Né? Agora, houve um incidente com uma pessoa num rito da Umbanda e esse sacerdote está correndo risco, inclusive, de responder por uma imputação grave de tentativa de homicídio e, eventualmente, até correndo risco de ser preso. E a gente está lá batalhando para ver se o desfecho acabe sendo outro. Mas, enfim, há, sim, dados que comprovam que
As pessoas estão acreditando mais. E mais, elas estão mais atentas a esse componente de violência que, retomando uma fala inicial tua aqui, que durante muito tempo foi visto como natural, como destituído de uma carga de violência, mas que é essencialmente violento. Bom, depois, queria dialogar contigo ainda sobre essa questão do limite, e pode parecer paradoxal um profissional do direito como eu falar sobre isso, mas dos limites que a dimensão sancionatória tem para apontar um caminho para resolver o problema. Mas é mais do que os limites da dimensão sancionatória, ou os limites do direito. É a gente pensar os limites desse discurso do antirracismo. Nós precisamos começar a pensar a superação do racismo. Nós precisamos lembrar que o Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela, propunha uma sociedade não racializada. Como é que você alcança uma sociedade não racializada? Nós precisamos lembrar, Claudinha, que em 1963 você teve a Marcha sobre Washington, em 64 você teve o Ato pelos Direitos Civis, em 65 você teve as primeiras políticas de ação afirmativa no governo Lyndon Johnson, que era o vice-presidente do Kennedy, que morreu nas circunstâncias que muita gente que está nos ouvindo aqui sabe. O Barack Obama foi presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos, com a Michelle Obama, com as 2 filhas pretas e tal. E isso não impediu a polícia de matar o George Floyd como matou ali. Então, é sobre isso que nós temos que pensar. A agenda não pode ser uma agenda que se limite a enfrentar os efeitos do problema. Nós precisamos começar a enfrentar as causas do problema. Se nós pensamos que 63, nós estamos falando da Marcha sobre Washington, nós estamos falando esse ano de 61 anos da Marcha sobre Washington, a famosa Marcha sobre Washington, e o famoso discurso do Martin Luther King. Eu tenho um sonho que vai ser um divisor de águas na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. 60 anos depois, a polícia mata o George Floyd como matou ali na frente das câmeras. Então, é mais de meio século, é bastante tempo. A sociedade norte-americana poderia ou não poderia ter evoluído mais? Sim, eu entendo que sim, como eu entendo também que para a gente não incorrer no mesmo erro, nós precisamos começar a pautar as causas, e você traz isso no livro Eixo Mulher, as causas do problema. E lembrar que racismo é uma ideologia, porque me assusta esse negócio aí do racismo como uma estrutura que não tem endereço, ninguém sabe, ninguém é responsável, até os brancos racistas são vítimas do racismo. Não! Doutor Ed, você sabe que... Não tem uma intencionalidade, Claudinha, não! O mau PM que mata o menino negro na rua, ele não mata o menino japonês. Desculpa, Claudinha. Acabei me exaltando aqui. Não, mas, na verdade, eu sei que a gente já está tendo que encerrar, mas eu queria concordar com o senhor, porque eu ia exatamente falar isso. A gente ainda, quando a gente fala de racismo estrutural, e já estão banalizando, né, o sentido e o significado de racismo e racismo estrutural, mas quando a gente fala de racismo estrutural, eu acho que fica muito didático se a gente disser que o racismo, ele não é algo abstrato. Se há racismo, se há um crescente racismo, é porque há racistas. Então, a gente também está diante de uma crise de humanidade. Então, a sociedade precisa se sensibilizar. A gente não pode mais admitir que uma pessoa viole o outro, que isso está lá dentro do centro do discurso de ódio. A gente precisa primeiro rebater, a gente precisa recuperar uma sociedade que é humana, a gente precisa recuperar o sentido e o direito das pessoas ao bem viver, e viver como querem, e viver da forma em que acharem melhor. A sociedade de se amar, não se fala mais em amor, não se fala mais em caridade, não se fala mais em afetuosidade, só se fala em competição, em disputa, em ódio, em demonização, em medo. A gente precisa começar a despertar
para algo que não está bom para ninguém viver. Se nós queremos um Brasil para todos, se nós queremos viver bem dentro dos nossos direitos, dentro dos nossos limites, nós não podemos compactuar com o discurso de ódio. Eu queria agradecer, doutor Ed. Essa honra. Eu ficaria horas aqui te ouvindo, né? Saboreando. Não, eu também somos amigos. A tua luz e tal. Somos amigos, somos irmãos, o senhor me inspira. Eu tenho que deixar aqui o agradecimento ao quanto que nós precisamos de aliados na nossa jornada. Então, quando uma mulher preta fala em aliados, já vão pensar, o aliado tem que ser branco, ou tem que ser a branca. Não, o aliado precisa ser... Eu sou do tempo, o meu ex-chefe na Gazeta, que era um homem negro, chamava Evaristo Carvalho, ele falava nossos irmãozinhos. Nós precisamos viver irmandade. Pode ser um final romântico que eu estou fazendo aqui, mas eu sempre vi esse sentimento fraterno, né, dessa fraternidade no sentido de irmãos, dessa coisa que é ancestral, que é de terreiro, né? A gente precisa começar a ver esses outros saberes, né? Os terreiros, as aldeias indígenas ensinam a gente, propõem a gente um outro ideal de sociedade, de organização social, de organização humana. E eu vejo no senhor essa inspiração, né? Nos momentos em que o senhor abriu a porta, e aqui está me dando a chance de conversar sobre um tema que é tão caro para nós, que é o racismo religioso. Quero agradecer também ao SESC, a Dulce e a toda a equipe aí do SESC por proporcionar esse encontro com esse querido amigo, essa autoridade, essa sumidade na questão do direito e defesa do nosso povo de terreiro, e desejar muito axé para o senhor, né, que a gente possa se encontrar em outros programas, outras oportunidades, para falar sobre as nossas causas, né, e como nós estamos ainda lutando, mas a gente está tendo conquista também. Obrigado, Claudinha. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje, mais uma vez. É sempre uma delícia te ouvir. Agradecer também ao SESC, não é, por esse convite para que a gente estivesse aqui. Eu penso que no 10º programa do Diálogo sobre Racismo, hoje pautando racismo religioso. Axé para você, Claudinha, você... Tua luz, a luz que você emana é uma luz que nos ilumina a todos, que nos inspira, que nos motiva. Eu me sinto muito honrado por ter conhecido teu pai. Sim. Eu tive a honra de conhecer teu pai, conhecer tua família, ser teu amigo, desfrutar da sua existência, da sua dignidade, da sua altivez, enfim, da sua resiliência, da sua combatividade. A gente está aí com a ação lá do Sarapura aí, a respeito de patrimônio cultural. Então, falar de Bexiga, né? A pauta é ampla, temos outras propostas aí para o SESC. Obrigado, Claudinha, querida. Um abraço, e a todos que nos acompanharam aqui. Um beijo no coração. Abraço a todos e a todas. Axé a todos.